Bom, boa tarde para quem ainda não dei boa tarde, para quem está chegando. Hoje a gente vai falar de um tema que é um tema difícil, mas um tema difícil que tem condição de todo mundo ter acesso. E não é um tema e a forma como eu vou falar, pelo menos eu vou tentar, não é uma forma exclusivamente geográfica, né? Assim, exclusivamente geográfica, quando eu digo, é assim, dirigido para geógrafos. Não, eu vou me dirigir a um conjunto grande de pessoas e espero ser entendido. A dinâmica é assim: vocês fariam perguntas aí no chat e, ao final eu olharia, claro que eu não vou conseguir enxergar todas, mas eu olharia algumas e responderia no que eu puder, né? No que eu puder. Eu começo, como sempre, agradecendo algumas pessoas que são importantes nesse meu trabalho. Explico até quem são essas pessoas. Essas pessoas não são líderes de bairro, né? Que inclusive eu não procuro líder de bairro porque eu acho que eles têm muitas ocupações e muitos líderes de bairro já trabalham com outros grupos de pesquisa. Outra questão também que eu não busco muito os líderes de bairro é que muitas vezes o líder de bairro ele tem algum compromisso político que o impede de ter a liberdade suficiente de falar determinadas coisas, principalmente em relação à política local, né? E principalmente também, e aí vem uma outra questão, que muito líder de bairro não discute uma questão muito importante no bairro popular, que é o tráfico de drogas, né? E por razões, eles têm todas as razões para isso, mas aí limita a visão do bairro, e a gente vai discutir isso, discutir não, eu vou falar isso daqui a pouco, né? Daqui a pouco, como isso é limitante da visão, inclusive de grupos acadêmicos também, né? Também. A primeira, eu começo agradecendo, né? Agradeço, e essas pessoas, como eu expliquei, são pessoas que eu tenho relação de proximidade as mais variadas, e são pessoas que têm uma capacidade de análise muito boa, né? Então, eu digo assim, eu sou um privilegiado, não é porque eu eu estudo muito, mas não, eu sou privilegiado porque tem pessoas que estudam e que fazem boas análises quando eu as procuro. Começo por Karen Moraes, de Cajazeiras, uma geógrafa lá de Cajazeiras, que me dá dicas excelentes. Zé Eduardo e Vilma, o casal lá do Acervo da Laje, né? do São João do Cabrito, Danilo Lisboa, do Bairro da Paz, Paulo Passos, que é professor na Saramandaia, Jefferson Braga, que é mestre, mora aqui na Chapada do Rio Vermelho e que sempre a gente estabelece ricos diálogos sobre o aglomerado dos nossos bairros.
Agradeço a Tainá Moraes e os diálogos que a gente recentemente vem estabelecendo no Facebook acerca, principalmente, de Bonfim e arredores, Cidade Baixa, né? Esse conjunto. Agradeço a minha filha, que me ajuda muito nas questões ali de um bairro que ela conhece mais do que o bairro que ela mora, porque é um bairro que tem muitos amigos, Armação, Ana Luísa Rega, minha filha, Fernando Pacheco, porque eu discuto as questões mais gerais, em termos de fundamentação acadêmica, pegando principalmente a área dele, que é a área da economia, né? Agradeço também a Elane Santos, orientanda minha, que me chamou a atenção para uma empiria de Milton Santos, que é a imobilidade urbana, né? Paulo Zangali, que é um colega meu, que a gente conversa muito sobre riscos, sobre os problemas dos riscos na periferia. Professor Denilson Alcântara, né, que sempre peço socorro a ele, socorro aqui em relação às questões do aglomerado Nordeste da Amaralina, que é uma pessoa nascida aqui, que tem um bom olhar e conhece muita coisa daqui, e ele me diz, assim, e é uma pessoa muito generosa. Aliás, todas essas pessoas que eu citei são pessoas muito generosas. Sabrina Andrade, que lá da base naval, que tive um diálogo a semana passada muito importante, porque eu não conseguia entender Moradas da Lagoa como o bairro de menor contaminação em Salvador. Então, o diálogo com ela foi um diálogo muito esclarecedor, né? E me ajudou bastante. Bom, agora a gente vai para uma questão delicada. Uma questão delicada que é o medo do bairro dentro da geografia. E eu vou falar do medo dentro da geografia e dentro da corrente geográfica da qual eu faço parte, da geografia crítica. Qual é o medo? O medo é a reificação do bairro. E o que é a reificação do bairro? Que o estudo do bairro poderia levar a descolá-lo da cidade. E esse medo não é só a geografia crítica quem tem, não. São vários setores da luta política, inclusive de esquerda, que têm o medo de que o bairro ele passe a ser autoexplicativo. A questão é essa. Mas a gente vai ver também algumas contradições disso. Então, esse medo do bairro levou a maior parte da geografia crítica a estudar a cidade como se a cidade tivesse só duas espacialidades. Classe média e ricos e pobres. Ou seja, a cidade ela ficaria, no máximo, dividida em duas. E não é assim. Não é assim. Quem mora em bairros próximos, populares, próximos às centralidades, leva vantagem a quem mora em bairros distantes dessas centralidades, né? Dessas bacias de emprego, das bacias de emprego, porque uma das grandes injustiças da metrópole
é que essas bacias de emprego elas são altamente concentradas. Então, quem mora perto dessas bacias tem alguma vantagem. Não digo que é uma vantagem absoluta, mas uma vantagem relativa, né? Então, o bairro popular tem diferenças, e tem diferenças que precisam ser estudadas, para se promover intervenção, né? Intervenção, quando eu digo, é a ação do Estado e a própria ação da população, que também, se é diferenciado, será diferenciado. Essa é a primeira coisa. Então, o bairro, em grandes nomes da geografia, David Harvey, por exemplo. David Harvey ele enxerga um bairro arrumado. A ideia de bairro dele é uma ideia de um bairro arrumado, um bairro popular nosso, eu acho. Ele não diz isso dos escritos, mas como ele não diz, eu posso supor que ele acha que não seria o que ele chamaria de bairro. Jane Jacobs também entra na mesma linha. E digo, pela minha interpretação, Marcelo Lopes de Souza. Marcelo Lopes, ele fala em um bairro popular. Eu estou falando popular, mas eu vou explicar daqui a pouco também o que eu chamo de popular, né? Marcelo Lopes, ele fala do bairro popular, ou seja, a favela do Rio de Janeiro, como um tecido, como um tecido social fragmentado, porque, segundo ele, o tráfico impõe condições que não se poderia dizer que se tem uma vida civil normal pelas condições que são impostas pelo tráfico. Veja bem, discordo totalmente, acho que a presença do tráfico nos bairros populares ela é uma presença que limita, mas há uma resistência e várias resistências a isso. E tem no bairro popular um elemento que não tem nem no bairro classe média, como resistência. O parentesco e a vizinhança funcionando como uma estruturação de um cotidiano que faz do bairro popular, mesmo com a presença do tráfico, uma espacialidade absolutamente que pode ser chamada, sim, de bairro pela vivência, pelo cotidiano e pelo dia a dia. Então, esse já é um problema para a gente enfrentar na geografia. Olha que eu falei de grandes nomes com ideias de bairro que limita o estudo, né? No urbanismo, a gente vai encontrar a mesma coisa. No urbanismo, a gente vai encontrar a mesma coisa. Então, o bairro popular, em verdade, ele recebe uma miríade de nomes. Comunidade, favela, bairro negro. Então, essa miríade de nomes tira a condição do próprio entendimento. Eu diria, comunidade. Comunidade é a coisa mais... é a denominação mais sem sentido que eu encontro, porque dependendo de quem diz, é uma coisa. Não tem substância, não tem significado. Então, comunidade é uma ideia Ninguém chama a graça de comunidade, ninguém chama
o Canela de comunidade. Comunidade é uma designação para os bairros populares. Agora, dá uma ideia, talvez leve até a ideia que eu defendo, que é das relações de parentesco e vizinhança. Mas isso não fica muito explicado, porque quem trabalha a comunidade, mais uma vez, não trabalha conflitos. E o bairro popular tem conflitos, sim, e muitos. Então, na medida que qualquer conceituação não trabalhe o conflito, ela está escondendo alguma coisa. Eu digo isso até assim, não escondendo, mas eu digo uma denominação, digamos, uma denominação de bairro negro, veja bem, de bairro negro, que não contemple evangélicos, que não contemple o tráfico de drogas, polícia, dentro dos seus estudos, é um estudo parcial. É um estudo parcial e um estudo que não dá conta do entendimento de bairros. Veja bem, e Salvador ainda tem um agravante. Salvador ainda tem um agravante porque Salvador viveu até ontem, em 2017, oficialmente, sem bairro. Né? Sem bairro. Então, por exemplo, sem bairro, então não tinha estatística. Não tinha estatística, a academia produzia mitos, o povo recebia os mitos, e o mito era difundido. Como, por exemplo, Liberdade, o maior bairro negro da Salvador, das Américas, do mundo. Não é verdade isso. Nem é por quantidade de negros, nem por proporção de negros. Tem vários bairros com maior proporção de negros, tem vários bairros com maior quantidade de negros. E a Liberdade não ser o bairro que tem a maior quantidade de negros, maior proporção de negros, não diminui em nada a luta negra, não diminui em nada o bairro da Liberdade. E ainda tem outro problema, que as lideranças, a maior parte das lideranças, uma boa parte das lideranças, ela tem uma postura bairrista. E essa postura bairrista é uma postura que também dificulta o estudo. Eu já fui em manifestação aqui no meu bairro, que teve liderança que disse que o bairro da Santa Cruz tem 70 mil habitantes. Eu lá embaixo. Todo mundo aplaudiu, 70 mil habitantes. Como é que a gente vai convencer a população que a gente tem 27 mil? Então é o seguinte, a liderança imbuída do bairrismo, ela pega a soma do aglomerado de bairros. Ora, mas não é a Santa Cruz que tem 70, é o aglomerado de bairros, que o Nordeste tem 22, a Santa Cruz tem 27, a Chapada tem 20, 25, não estou lembrando direito, assim, mas na faixa de 20 também, e o Vale das Pedrinhas, que tem menos, 6 mil. Então, veja bem, uma coisa quando a gente fala do aglomerado de bairro, outra coisa é quando fala do bairro. E dentro disso, eu já vi uma pergunta aqui que eu ia falar. Né? Já estou ficando bom de live, porque eu estou vendo pergunta, eu não via antes, assim, vendo durante a transmissão. Né? Então, eu digo assim, teve um trabalho muito bom, o Caminho das Águas, que foi um trabalho que foi seminal para
para construção ou para construção e a divisão dos bairros de Salvador, trabalho bom, coordenado pela professora Beth Santos, né? Então, que forjou uma divisão de bairros que, se não é perfeita, eu considero ela muito boa, né? Não é perfeita porque tem contestação aqui e ali, mas contestações legítimas e sempre vai existir, porque o conceito de bairro é dinâmico. Não existe um conceito, um bairro fixo na história durante todo o tempo. Não, o bairro ele muda. Eu tava vendo um documento que o Pilar, no início do século XVIII, era um distrito. Um distrito é algo bem maior que bairro. Pilar hoje é uma localidade. Eu estava vendo alguns documentos do século XVIII que mostra a Rua do Paço como um distrito. O que é Rua do Paço hoje? Entendeu? Então, assim, a gente tem dinamismos nos bairros que ele pode desaparecer, ele pode diminuir de tamanho, né? Ele pode diminuir de tamanho, ele pode ter vários dinamismos, passarem a ser localidades passarem a condição de bairro, porque elas passam a ter mais serviços, porque elas passam a ter mais pessoas, porque elas passam a ter uma autonomia que garante essa localidade ir para a condição de bairro oficial. Agora, por exemplo, é uma grande questão que eu estava discutindo, o luso e plataforma. O que é o luso, o que é plataforma? Quer dizer, várias tensões nisso aí, em termos de centralidades, em termos várias tensões. Mas, volto a dizer, o trabalho é um trabalho que eu considero um trabalho muito bom. Né? Um trabalho muito bom e um trabalho não só muito bom, um trabalho necessário, porque é inaceitável que Salvador tenha vivido com algo que é uma excrescência chamada região administrativa. Primeira coisa, o intraurbano, um erro crasso, acadêmico, técnico, geográfico. O intraurbano não cabe região. Não cabe região. E a gente fez isso com técnicos, com acadêmicos, durante um bom tempo, eu acho que 88 até 2017, 2007. Vivemos com a, a, a convivência, convivemos com a região administrativa. E a região administrativa não era nem o que hoje eu chamo de aglomerado de bairros. O que é, vou adiantar logo que está lá para frente, mas como eu puxei agora, o que é o aglomerado de bairros que eu falo? O aglomerado de bairros são conjuntos de bairros que, pela história, pela dinâmica econômica, pelo cotidiano, pela cultura desenvolvida nesse conjunto, ele se diferencia de outros conjuntos da cidade. Como estava falando aqui, o aglomerado Nordeste de Amaralina se diferencia de outros bairros porque Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Chapada e Nordeste de Amaralina tem um cotidiano comum que não tem com outros bairros. A mesma coisa se falar em relação ao que a gente chama de subúrbio. A mesma coisa Cajazeiras, né? A grande questão é qual o tamanho desse aglomerado.
o aglomerado o aglomerado Cajazeiras mesmo, o meu é maior do que o que qualquer um fala, mas completamente aberto para dizer, não, errei nesse bairro aí, tal, sem problema. O aglomerado subúrbio tem 17 bairros, 15 bairros, o Cajazeira 17 bairros. Então, e é possível se forjar ou se formar outros aglomerados, como Cidade Baixa, como Itapuã, né? Como Itapuã, e outros. É possível a gente formar. Mas isso é uma coisa, o bairro é outra. O bairro é outra. O bairro teria uma autonomia, teria um teria toda essa condição. Então, ainda dentro desses mitos, né? Ainda dentro desses mitos, Liberdade, Bairro Negro, Cajazeiras, 600 mil pessoas. Por que esses mitos nasceram e por que eles tão difíceis de tirar? Porque não tinha bairro. O IBGE não fazia recenseamento por bairro. A prefeitura começou antes um trabalho de forjar estatísticas de bairro, né? Forjar estatísticas de bairro que separando por área de ponderação, dentro do que se convencionava dizer que foi o bairro. Um trabalho bom, um trabalho pioneiro, eu diria, um trabalho que já começou a ajudar a tirar esses mitos, né? Esses mitos de que Cajazeiras tem 600 mil habitantes, né? Eu vi uma pessoa de Cajazeiras falando do conjunto do aglomerado Cajazeira que ela forjou, no dela tem 80 mil. Né? No dela tem 80 mil. Eu acho que, expandindo o meu, pode-se chegar a 120 mil. Né? A 120 mil. Marcelo Lopes de Souza trabalha o que eu chamo de aglomerado de bairro como setor geográfico. Mas como ele, lembram? Como ele lá atrás, ele fala do tecido social fragmentado em muitos bairros populares, o setor geográfico dele não se aplica a qualquer espacialidade urbana, na minha interpretação. Né? Liberdade, eu estou vendo o pessoal falando aqui, isso, Liberdade, Curuzu, um aglomerado Queimadinho, Soledade, tal, localidades e bairros, formaria um aglomerado, com outros bairros. Então bom, esse aglomerado também, já que a gente começou a falar, ele é falado com uma palavra, um conceito muito pouco explicado também, que é um conceito policial que nasce com a polícia, que chama complexo. Começou lá no Complexo do Rio, Complexo do Alemão. E muita gente aqui usando o termo complexo. Eu não sou contra o termo complexo, não, desde que explique direito o que é. Porque se for só dizer que é um conjunto de bairros da ação policial, não faz sentido. A polícia pode chamar de complexo, mas eu jamais chamaria de complexo. Porque o aglomerado é uma coisa muito que eu defino e que eu conceituo, vai muito além de complexo. O aglomerado, ele tem um cotidiano comum, são pessoas que têm um cotidiano comum. Um cotidiano comum, como, por exemplo, o nosso aqui, porque eu moro na Santa Cruz, o nosso aqui de ter a feira do Nordeste Amaralina, em que se encontra todo mundo lá, né? Os comércios nossos, pela facilidade
de interação e pelas próprias interações de amizade, de parentesco, eles são utilizados por vários, por gente de todos esses bairros, né? Então, há um cotidiano efetivo nesses aglomerados de bairro, né? Mas complexo não define nada. Volto à questão que há uma certa fuga, da academia, né? Há uma certa fuga da academia em centrar os seus estudos. Eu acho que todo mundo tem direito de centrar os seus estudos na vertente que quiser e que escolher e que achar importante, mas na medida em que aspectos importantes desses bairros eles não são revelados, eles não é nem discutidos, eles não são nem descritos, tem algum problema. Então, quem fala em muitos bairros populares sem falar na ação do tráfico, pelo menos um parágrafo, o trabalho tem problema. Um parágrafo. Não estou dizendo que a gente vai passar a ter grupos de estudo ou de pesquisa sobre tráfico. Não. É que na hora que a gente oblitera o tráfico, a gente está escondendo uma parte da realidade. Escondendo, não digo escondendo deliberadamente, não é deliberadamente. É essa questão que é o ponto. Por exemplo, eu estudo candomblé, digamos. Eu estudo candomblé. Mas se eu estudar candomblé, eu tenho que falar dos evangélicos. Porque eles têm um peso importante. Falar bem ou mal, isso não é a questão. É que tem que falar, porque eles são realidade. Né? E eles sendo realidade, eles têm que ser trazidos para a discussão. Então, são esses um dos principais defeitos, né, da pesquisa acadêmica no geral. Né? Vamos listar. Primeiro, muitos deles não considerar o bairro popular um bairro. Segundo, ter conceito de bairro popular que não explica o que está dizendo, né? Porque eu digo, o que é um bairro popular? Um bairro popular é um conjunto, uma espacialidade que tem um forte cotidiano, é fundado em relações de parentesco e vizinhança, tem um comércio dominado pelo circuito inferior da economia, tem produções culturais conjuntas, coletivas, lazer, tudo isso, né? Um bairro popular, aqui em Salvador, no Rio, em boa parte do Brasil, é uma área que não tem todas as garantias constitucionais. Um morador de bairro popular, ele pode ter uma casa invadida sem mandado judicial, desde que a polícia esteja perseguindo supostos ou traficantes. Um bairro popular é uma área que as pessoas correm mais riscos andando na rua, porque podem ser vítimas de inesperados tiroteios entre traficantes e a polícia. Ou por ações policiais que retiram garantias. Essa
em linhas gerais, é uma característica de um bairro popular, que eu não posso defini-lo apenas pela cultura negra. Eu não posso defini-lo apenas pela cultura evangélica. Eu não posso defini-lo pela cultura da violência. Eu não posso defini-lo pela relação de vizinhança e parentesco. Eu posso defini-lo por tudo. O que é que eu digo? A relação de vizinhança e parentesco, ela é maior porque ela é a própria razão da sobrevivência para um bairro popular abandonado pelo Estado, historicamente abandonado pelo Estado. Então, eu digo isso, inclusive, na minha tese, de que essa relação de vizinhança e parentesco é a própria condição da resistência. É o movimento político mais importante. E Milton Santos, indo na esteira de Milton Santos, porque isso é uma empiria de Milton Santos, quando ele diz que o período popular da história ele vai ser feito pela comunicação dos pobres. E o que foi que eu fiz quando eu formulei essa questão? Eu fui buscar uma empiria do que Milton Santos falou, né? Milton Santos falava isso numa estruturação teórica, numa proposição teórica, e eu fui buscar a empiria na minha tese. Então, falo de diversas coisas. Cheguei a relacionar 52 dessas práticas de relações de vizinhança e parentesco. Pegar a criança na escola, um vizinho pegar do filho, o clássico mutirão da laje, serviços de profissionais, um fazer serviço na casa do outro, aniversários públicos em áreas públicas, que a vizinhança toda vai, criação de galinha, de cavalo e cachorro na rua, comprar fiado e venda, cooperativas de carros ilegais, né, que é uma coisa completamente inusitada, a adaptação de produtos os comerciantes fazem, a renda dos consumidores, né, olhar os filhos da vizinha, né, enquanto ela vai fazer alguma coisa, né, baba do vinho, até passeata gay, o bairro aqui já foi o primeiro a fazer na cidade de Salvador, porque tem essas relações de vizinhança e parentesco. Não é que o machismo, não é que a homofobia acabou, mas a vizinhança e parentesco garantiu, por exemplo, aqui ser o primeiro a fazer uma passeata gay, né? Rede de mãe no WhatsApp falando sobre possibilidade de conflito entre polícia e os chamados traficantes, o papel das avós, as caronas que se dão às pessoas, os carros particulares que servem de ambulância, né? Aquele sal, açúcar conhecido de todo mundo que se pega no vizinho. Então, eu poderia falar muito mais, mas essas são condições que garante a resistência, mas não é só isso. Essa é a questão. Porque eu podia parar só nisso, ficava até romântico. Mas não é só isso. Tem conflito, tem conflito religioso, tem conflito entre venda de drogas e polícia, tem muito tal. Então, essa é aí onde está o bairro popular. E as densidades disso é que vão dar as diferenças entre eles. E essas diferenças são grandes a um ponto, como eu disse, de você ver um bairro Moradas da Lagoa
que é um bairro pobre, que tem 16 mil pessoas e que tem a mais baixa contaminação de Covid em Salvador. Ao mesmo tempo em que você tem outros bairros populares que têm uma explosão dessa, com o mesmo número de habitantes e tal. Então, por exemplo, você tem bairros ilha, que eu já expliquei em outra live, que podia ser, que pode ser, eu não estou dizendo que é, que ninguém está fazendo pesquisa lá dentro. Né? Então, eu estou dizendo que há a possibilidade de ser a imobilidade relativa urbana, ou a imobilidade urbana. Né? O que é isso? Milton Santos diz que são bairros que o desemprego é tão grande que eles viram meio ilha. Então, aí já sou eu que digo, esses bairros, eles teriam uma propensão a ter uma baixa contaminação, em princípio. Né? Depois, claro, se contamina lá e eles não têm os cuidados de ficar em casa, a máscara, essa coisa toda, eles teriam, obviamente, problemas. Mas se eles tiverem o cuidado, esse cuidado que todos, em média, estão tendo, eles vão apresentar subida da curva mais baixa, sem dúvida. Agora, a imobilidade urbana, ela é pouco estudada. Ela é pouco estudada, não, ela não é nem conhecida. Né? Ela não é nem conhecida. Então, esse é outro aspecto importante, outro desafio. E eu digo, eu não tenho nenhum trabalho sobre mobilidade urbana e não tenho nenhum trabalho, então eu digo, eu me incluo nesse conjunto de ignorância da academia. Né? Nesse conjunto de ignorância. Porque tem um monte de gente estudando mobilidade. Mas é tão importante estudar a mobilidade como a imobilidade. Como é na metrópole tão importante estudar a verticalização como a horizontalização. São dois fenômenos que, eu diria, a horizontalização, em determinados momentos, pode ser mais perversa do que a verticalização, em determinados momentos. Agora, precisa estudar para ver o que é que atua com maior perversidade. Porque, por exemplo, Salvador hoje é horizontalizada até Mata de São João. Então, uma pessoa de Mata de São João para acessar os serviços de Salvador é muito cruel. E a verticalização, muitas vezes, ela pode favorecer, por exemplo, serviços, diminuição de percursos, o trânsito desnecessário, né? A circulação desnecessária, como diz Milton Santos, a circulação desnecessária. Então, hoje eu li um debate de urbanista do mundo, não serve nada para a gente, mas interessante ler de urbanista das cidades de países ricos, em que eles falam da importância futura cada vez mais de centralidades ou bairros autossuficientes. Nós estamos absolutamente longe disso. Longe tanto pelo lado dos pobres como pelo lado dos ricos. Os ricos no Brasil, os ricos também em Salvador, né? Eles buscaram o discurso modernista da segmentação de funções. Então, por exemplo, por que o Horto luta hoje para ser bairro e tem dificuldade? É apenas uma localidade de Brotas. Por quê? Porque o Horto lutou no passado para ser um bairro só residencial.
É um bairro que não entra ônibus, que os empregados de condomínio, as empregadas domésticas, têm que fazer, muitas vezes, um percurso muito longo para chegar até o prédio, a casa que ela trabalha. Então, essa cidade é uma cidade perversa na Covid e uma cidade perversa em todos os aspectos, porque ela separa lazer, separa trabalho de moradia. Tudo é separado. Tudo é separado. E os pobres têm a questão. Os pobres têm a questão de, por mais que o bairro busque autonomia, ele esbarra na questão do emprego. O bairro do pobre, ele não consegue a autonomia pela falta do emprego, né? Pela falta do emprego. Então, são questões que torna tudo muito difícil em termos da vida normal. Imagine agora com a vida de Covid. O metrô de Salvador, é difícil alguém tomar o metrô como um único transporte, né? É difícil. Ele tem que tomar um ônibus para ir ao metrô, né? Nem vou falar mais do CAB, porque já falei muito do CAB. Mas volto a dizer, o CAB é um dos maiores equívocos urbanísticos do mundo. Do mundo. Você botar 50 mil pessoas só para trabalhar em um lugar, só fazem trabalhar. Então, o CAB é uma das razões da implosão do centro da cidade e uma das razões do caos de trânsito, né? Porque não é fácil um lugar com 50, 60 mil pessoas trabalhando que não tem nenhum lugar para comprar um Big Big, né? Aí tem gente que diz, não, tem, professor, hoje já tem lugar para comprar o Big Big, mas tem mas tem um ônibus que recolhe pessoas no CAB para almoçar no shopping. Para almoçar no shopping. Porque o CAB, quase 50 anos depois, não tem restaurante suficiente para atender as pessoas que lá trabalham. Tudo precisa pesquisa. Isso aí nem precisa pesquisa. Basta fotografar o ônibus com as pessoas e justifica a pesquisa só por aquele ônibus. Isso 50 anos depois. Então, é uma cidade que ela precisa ser toda repensada nessa concepção. Nessa concepção. E olhe tudo que eu falei, o quanto fica difícil, porque a gente tem dificuldade com o intraurbano, porque nós não temos prática do intraurbano. E vou fechando em outra coisa. Quando eu disse lá atrás, olhe bem, quando eu disse lá atrás de que a geografia tinha medo de reificar o bairro, é contraditório. A geografia crítica tinha medo de reificar o bairro, é contraditório, porque o urbanismo de esquerda, a geografia de esquerda, a geografia crítica, saudaram o planejamento participativo, o estatuto da cidade, saudaram efusivamente. E saudaram muitos anos esse planejamento de cidades. E o que é esse planejamento de cidade? Como ele foi montado? Ele foi montado reificando o bairro. Ou seja, os grupos do poder público iam nos bairros recolher demandas. E as demandas desses bairros eram recolhidas, né? Eram recolhidas como se o bairro fosse uma unidade autônoma. Ora, se eu vou discutir no meu bairro, eu acho toda reunião de bairro importantíssima. Mas se eu vou discutir o meu bairro aqui,
Eu tenho que discutir a Lapa. Eu tenho que discutir a praia. Eu tenho que discutir os corredores de ônibus. Eu tenho que discutir os shopping centers. Mas não. Eu fico restrito a um limite de bairros, reificando o bairro, isolando o bairro. Isso assinado pela esquerda, como orçamento participativo. Então, era assim, o bairro fala de um bairro isolado e a burocracia, a tecnocracia, ela estruturava o planejamento da cidade. Ela pensava a cidade e o povo pensava o seu bairro. Nem pensava os bairros outros, não. Reunião por bairro isolado. Esse foi o planejamento participativo que a gente viveu. Então, é uma estrada longa para caminhar. Nós temos. Mas tem elementos interessantes no caminho, que vai provavelmente ajudar, né? Bom, eu vou olhar algumas. Estou encerrando aqui, né? Estou encerrando aqui, não quis entrar muito na questão do Covid, como eu disse, estava dentro desses conflitos, dessas coisas. Então, eu quis listar os conflitos para a gente entender, né, e as solidariedades também, que eu falei aqui um bocado, né, para a gente entender essa realidade e, a partir dessa realidade, cada grupo, cada pessoa, cada organização poder começar a modificar isso aí. Porque, como eu disse, a maior parte da realidade do bairro a gente não explica direito por falta de conhecimento dele. Né? E eu digo isso não é só academia, não. Academia, lideranças populares, é um conjunto de não entendimento de determinadas situações. Vou dar uma. Aqui do meu bairro, que eu assim estou tateando tal, por que a diferença tão grande da Santa Cruz para Chapada do Rio Vermelho? Eu não tenho explicação e não vejo explicação para isso. Não vejo. Bom, e tem outras situações, várias, Santa Luzia, Bom Joá, né? Várias. Eu passaria aqui mais uma hora, mas eu não quero passar mais tempo. Né? Depois a gente organiza outra questão. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas e daqui a pouco eu retorno falando de algumas perguntas. Eu olho no chat, vocês, quem quiser espera aí, né? Aí e eu olho e eu dou uma olhada aqui em algumas perguntas, tá bom? Eu estou rindo aqui porque tem umas coisas que estão sendo interessantes.
Bom, vamos pegar algumas perguntas que minha habilidade não é imensa de ver, né? É um tipo mão grossinha e fazer com o, o mouse é melhor e eu estou sem mouse, né? O mouse quebrou. Então veja bem, não vou nem dizer nome das pessoas, mas assim, se a imobilidade urbana ela seria uma ferramenta para gestores, é uma pergunta. Claro, seria uma ferramenta porque, inclusive, se poderia, não só para a Covid, não só para a Covid, se poderia ter várias dimensões de ações baseado nisso. Por exemplo, eu vou citar para vocês, a minha orientanda que tinha começado a refletir e a fundamentar a pesquisa agora, está iniciando a pesquisa, o bairro que ela trabalha tem um monte de gente que não conhece Campo Grande, não conhece adolescente de 17, 18 anos, não conhece Campo Grande, não conhece Farol da Barra, não conhece nenhum dos ícones urbanísticos históricos de Salvador. O que é isso? Imobilidade urbana. Pessoas que a vida toda não tiveram dinheiro para passear no domingo. É isso. E isso, para um gestor não saber, é muito difícil para ele. E isso, para uma academia não trabalhar, é difícil também para a academia. Bom, alguém perguntou se ainda não existem as regiões administrativas. Existe prefeitura-bairro, que é outra coisa que parece que toda vez que a prefeitura estrutura uma junção de alguma coisa, é meio desastroso. A prefeitura-bairro, pelo menos algumas, ela junta coisas que não tem nada a ver. Entendeu? Então, a prefeitura não tem já está demonstrado que a prefeitura não tem talento para essa gestão administrativa. Teve talento na questão dos bairros, ok, teve alguns estudos, não sei o que e tal. Agora, na organização dessas prefeituras bairro, absolutamente não, né? Porque tem prefeitura bairro que volta a fazer coisas como, por exemplo, juntar bairros classe média com bairros populares, e quando produz uma estatística, essa estatística não serve para nada, né? Teve gente que falou o tráfico e as facções, sim, sim, porque um bairro é uma coisa se ele só tem uma facção, se ele tem duas, é outra coisa. E é isso que eu digo. Um diagnóstico do bairro, ele não pode prescindir disso. Não pode. Se tem uma facção, a vida é uma. Se tem duas, a vida é outra. Né? Então, é importante. Questão de montar cenários sem testagem. É difícil. É realmente difícil montar cenários sem testagem. Teve uma querida, inclusive, que disse para mim, que eu não sei se é verdade, tem gente aqui que trabalha na prefeitura e pode verificar isso depois, mas disse que a prefeitura estava fazendo testagem em bairro que tem afluxo de muita gente de outros bairros.
que é bairro que passa muita gente de outros bairros e não estava perguntando qual era o bairro da pessoa testada. Então, o pressuposto é que aquela testagem ali toda vai ser colocada em um bairro. Isso complica muito, porque além da pouca testagem, você ainda comete erros desse tipo. Sim. Agora, se a testagem toda é baixa, isso que eu falo, inclusive, se a testagem toda é baixa e, e, e se destaca um bairro ou outro, aí a gente sabe que tem problema maior ou problema menor, que é o caso, por exemplo, de Jardim Armação. Jardim Armação, hoje, tem 37. 37. Não aponta o índice de 37 por mil. 37 contaminados por mil. Isso é absurdo, né? E do outro lado, você tem Morada das Lagoas com 0,21. 0,21. Alguém pode dizer, está testando muito o Jardim Armação, porque a classe média pode estar fazendo mais testes, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas a testagem de quem está grave, entendeu? A testagem das pessoas graves indica que Moradas das Lagoas, Bom Joá, Santa Luzia, o próprio Calabar, são lugares de baixo número de contaminados. Então, aí dá para se trabalhar. Mas, em termos de um cenário absolutamente confiável, é difícil. É difícil. Né? Outra pergunta: se o CAB seria vetor de indutor da ocupação? Foi sim, vetor de ocupação. Mas um vetor de ocupação com consequências dramáticas, ainda hoje. Consequências dramáticas. Então, por exemplo, você não pode botar um vetor de indução de ocupação em que ele produza consequências ruins por 50 anos. Né? Aqui, estou lendo aqui uma querida dizendo que a testagem na Arandiba testou muitas pessoas dos bairros vizinhos sem a declaração das pessoas de que eram dos bairros vizinhos. Então, isso tira toda a possibilidade, porque o que acontece? Eu induzo que aquela testagem ali, sem perguntar, a prefeitura está considerando todo mundo dali de Narandiba. Então, vai inflar artificialmente os dados de Narandiba. Né? A mesma coisa aconteceu em Plataforma. Mesma coisa. Tá? Gente do segundo essa pessoa, gente do Luso, gente do Luso, claro, Plataforma, gente do São João do Cabrito, gente da Terezinha, lá em Plataforma. Então, é absolutamente fica difícil se traçar cenário, né? Bom, é isso, gente. Podem deixar as perguntas aí, né? As perguntas que eu não respondi, depois eu vou olhar e depois posso respondê-la, a grande maioria aqui, pelo que eu estou vendo, do Facebook, eu posso respondê-las pelo Facebook, com um post, com uma questão mais elaborada, ok? Agradeço a vocês, agradeço a quem ainda vai vir, né? E espero que a gente possa ter contribuído para
para vocês com o que se falou aqui. Abraço. Tchau.